O Bitcoin acaba de bater o seu topo histórico. Isso quer dizer o quê? Ele fez all-time high. Isso quer dizer que, de fato, ele ultrapassou o seu topo histórico e o maior valor de mercado que ele já atingiu em toda a sua vida. Isso representa para o mercado uma grande empolgação, e principalmente para os adeptos do Bitcoin, uma oportunidade de o quê? De ver o Bitcoin cada vez mais sendo aderido e cada vez mais oportunidades surgindo. Então, se você não está dentro desse mercado, ou se você já está há mais algum tempo, com certeza esse vídeo vai estar podendo te ajudar. E aqui eu vou estar passando duas criptos que eu também adoro e que com certeza podem valorizar muito na sua carteira e de forma mais segura. Porque uma coisa que a gente tem que ter nesse mercado é precaução e saber analisar se realmente é uma oportunidade ou se é apenas um movimento que o mercado ele tá super valorizando uma coisa que não tem tanto valor. Isso acontece muito nesse mercado, que é realmente uma proposta que não tem tanto valor se valorizar muito só pelo hype. Então, isso pode ocasionar em prejuízos financeiros e também pode valorizar muito. Não quer dizer que não possa valorizar, mas você tem que tomar cuidado. E aí é isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Basicamente, que o Bitcoin, nesse patamar de preço em que ele está hoje, ele já ultrapassou 2.000 pontos do seu topo histórico. Hoje, nesse momento, agora eu estou gravando às 5 horas da segunda-feira, dia 11/3, e ele já ultrapassou os 70.000 pontos. Nos topos anteriores que ele fez, no seu último ciclo, ele tinha ido até os 70 mil dólares. E isso representa o quê? Que o mercado está aderindo cada vez mais à tese do Bitcoin e a sua tese se fortalecendo cada vez mais. Quer dizer que o efeito que ele tem realmente de proporcionar uma segurança, de ser um ativo mais escasso, ele efetivamente está cumprindo o seu papel e de fato as pessoas estão enxergando isso. Porque o que a maioria das pessoas não sabe é que o Bitcoin ele tem realmente uma quantidade X para comprar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que comprarem todos os Bitcoins que existem, não vai existir mais outra forma de negociar a não ser pela mão de alguém que já tenha eles em sua carteira. O Bitcoin basicamente que ele é um código, em que ele é um código único validado pela rede mundial de computadores, que a gente chama de blockchain. E a blockchain valida cada código que é gerado pelos mineradores e pelos que já existiam no mercado, que foram jogados no mercado na sua criação. Então, assim, é aí que dá o efeito da escassez do Bitcoin e é o que de fato faz ele ter valor. Então, se você não sabia disso, fique sabendo que o Bitcoin, ele futuramente pode ser mais valioso até do que o ouro. Hoje, atualmente, ele passou a marca histórica da prata em questão de valor de mercado. E se aproxima de outros concorrentes, por exemplo, o Google, a Apple, a Alphabet, que é a empresa do Google, a Nvidia, que hoje é uma das empresas mais valiosas do mercado em todo o mundo. E isso por quê? Porque o mercado realmente está enxergando essa oportunidade. Então, assim, não existe outra forma mais segura e de se valorizar tanto seu capital hoje que não seja através do Bitcoin e as criptomoedas. E eu te falo isso com toda certeza, porque o Bitcoin, diferente de todos os outros mercados, ele ainda tem um market cap, é o que a gente chama de tamanho de mercado, muito pequeno. Isso faz com que o quê? A possibilidade do seu capital realmente se valorizar muito maior do que realmente outros ativos tenham. É só você pensar assim comigo. Uma Coca-Cola da vida, uma empresa como essa, daquele tamanho, ela efetivamente, para ela crescer, dobrar de tamanho, ela teria que o quê? Contratar muito mais pessoas, ter muito mais gasto com garrafas, com insumos, com a produção de coca em si e não só isso, também aumentar a sua fábrica. Então, ou seja, para ela dobrar de tamanho, ia ser muito mais difícil do que hoje atualmente são as criptos. E daí que surge o efeito exponencial do mercado de cripto, que é o que efetivamente faz o mercado trazer grandes retornos. Não é só porque as ideias são muito diferentes, é porque o tamanho de mercado é pequeno e esse nível de mercado, essa quantidade de disponibilidade que ele tem para crescer é o que de fato vai fazer o seu patrimônio ou as outras criptos se valorizarem. Então entenda que
As criptos, elas não são uma coisa que vai sempre trazer essa oportunidade. Muito pelo contrário. Bitcoin, quem comprou alguns anos atrás, teve uma valorização muito maior do que se você comprar hoje. Quem realmente comprou o Bitcoin no seu início fez muita fortuna, porque teve uma época, em 2011, ele estava valendo cerca de $5, por coisa de R$ 100 você comprava um Bitcoin, vários Bitcoins nesse preço. E assim, convenhamos, um Bitcoin hoje está valendo mais de 250 mil reais. Quem comprou R$ 100 de Bitcoin nessa época aí, que ele custava ali R$ 25, com certeza está multimilionário. Mas essa, infelizmente, não é a oportunidade que a gente tem hoje. A gente tem essa oportunidade em outras criptos menores. Essas criptos menores, que são projetos que utilizam a criptografia como sua base para realmente estar fazendo seus projetos e ser uma forma descentralizada de serviço, é o que realmente pode fazer uma diferença exponencial no seu capital. E não que o Bitcoin não tenha essa capacidade, mas é muito mais difícil, por exemplo, dele hoje, que está nos $70 mil, equivalente a pouco mais de 250 mil reais, dobrar de tamanho, e ele vai dobrar de tamanho, do que uma cripto que custa $1, $5. Hoje em dia a gente tem criptos fantásticas valendo cerca de $5, $10, e que podem chegar aí a $50, $40 com muita facilidade. Uma das que eu mais gosto, por exemplo, é a AGIX. A AGIX, ela é uma cripto de inteligência artificial. E basicamente o que ela oferece é um ecossistema para desenvolvedores estarem desenvolvendo criptos em blockchain de forma descentralizada. Então, assim, atualmente o mercado de IA, inteligência artificial, é um mercado que está muito em expansão. Com a aderência do mercado ao ChatGPT, com as funcionalidades que têm surgindo, esse é um mundo que tem cada vez mais ganhado força. Assim como lá no início foi o Bitcoin, com sua tecnologia que ninguém entendia direito, ou com a internet que também ninguém entendia direito, agora a gente está tendo essa oportunidade com o mercado cripto e com o mercado de inteligência artificial. E para mim é fantástico você unir as duas coisas, inteligência artificial e criptomoeda. E por quê? Porque se a gente parar para pensar, nos anos anteriores que realmente tiveram uma grande expansão, a gente pensa assim, Revolução Francesa, quando teve a internet, quando teve o telefone, quando teve o modelo de trabalho, o Fordismo naquela época, foram modelos que realmente revolucionaram o mundo. E foram modelos que mudaram a realidade de todo mundo. E se a gente parar para pensar, desde o Fordismo até a criação da internet ali, o que efetivamente veio para impactar é a criptografia e a internet. E também a inteligência artificial. Então, basicamente, o que você precisa de entender é que efetivamente as mudanças estão acontecendo. E toda mudança causa certa estranheza para as pessoas e medo. Faz parte da gente realmente sentir medo de algo que a gente não conhece. Agora, identificar essas oportunidades é o que todo bom investidor tem que fazer. E atualmente hoje a gente tem a AGIX, que efetivamente oferece uma solução de inteligência artificial e que está custando agora pouco mais de $1, 1,20, se não me engano. Vou colocar aqui para vocês verem. A AGIX agora que custa R$5, pouco menos que o quê? O valor de uma Coca-Cola, chega a ser ridículo. E há pouco tempo atrás ela estava custando 0,3 centavos de dólar. Então, basicamente que é uma exponencialidade ridícula. Se você parar para pensar, é o que Nassim Taleb falava em seus livros, sobre você estar realmente se colocando diante dessas oportunidades que podem valorizar muito o teu capital. Uma coisa que vai te exigir muito pouco esforço, mas vai te entregar muito mais do que você receberia trabalhando normalmente. Porque basicamente quem comprou em 0,3 cents teve uma valorização de muito mais que 300%, chegando a valer 400% de valorização. Então, assim, é o mesmo que dizer que quem colocou ali R$1.000 virou R$5.000 em questão de 2 meses. Claro, e tem as suas dificuldades. Quanto menor o mercado, mais ele pode oscilar e mais você vê o seu patrimônio se desvalorizar. É por isso que é interessante que você
realmente entenda o que você está investindo. A Gix, ela é um projeto que já existe há algum tempo. Eu particularmente gosto. Eu gosto desse efeito que ah, alguns projetos têm de perdurar durante muito tempo. Ela é um projeto que já existe muito antes ali da pandemia. É um projeto que efetivamente se provou resiliente com essas adversidades. Não é uma cripto que sumiu por conta da pandemia, igual muitas outras sumiram. E tem se provado, assim, interessante aos olhos do mercado. Por quê? Porque com o hype da inteligência artificial, ela se valorizou bastante e tem ganhado cada vez mais adeptos. Então, aí que mora as gemas, mora algumas pepitas de ouro que você pode colocar muito pouco e ganhar muito. E isso é o que a maioria dos investidores buscam. Então, assim, todo mundo já ouviu falar na Shiba, todo mundo já ouviu falar na Doge, são meme coins. Essas criptos, muitas delas, não têm a menor funcionalidade prática e são só apostas. E assim, no máximo que elas têm é uma carinha de cachorro ou um bichinho que realmente expressa um sentimento, não tem uma funcionalidade por trás, igual as outras criptos têm. Por exemplo, a Gix ela oferece um ecossistema para desenvolvedores. Ela está por trás do robô Sofia, que é um dos robôs mais expressivos do mundo e que inclusive a Tesla estava de olho nela. Então, assim, quem pode dizer o que as oportunidades futuras vão oportunizar, ninguém sabe. Mas quem está realmente exposto a esse mercado e essas oportunidades vai poder surfar isso muito antes do que a maioria das pessoas. A exemplo do que aconteceu agora. A maioria dos grandes fundos de investimentos estão disponibilizando os ETFs de Bitcoin e Ethereum. Agora, depois de quanto tempo? Depois de muito tempo. Esse ano foi aprovado o ETF do Bitcoin e do Ethereum para você comprar ele em grandes fundos e nos maiores fundos de investimentos do mundo. Então, hoje você pode abrir, por exemplo, até seu banco, que seria um banco mais tradicional, já tem a possibilidade de você investir em criptos. Mas eu vou te dar um alerta quanto a isso, porque isso é uma coisa que ninguém fala. E é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Quando você investe via banco, ou você investe via fundo de investimento, o maior risco que você tem é de você investir numa coisa que é um produto de um banco. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem efetivamente uma cripto, você tem um produto do banco. Então, vamos dizer que amanhã você queira pegar sua cripto e guardar na sua carteira digital, você não consegue fazer isso. Você tem que, inclusive, pagar uma taxa de administração para o banco. E isso é uma coisa que os bancos fazem para rentabilizar e realmente usarem seu dinheiro. É a forma que o banco tem de ganhar dinheiro através de taxa e juros. Então ele vai estar usando basicamente essa forma para você que não sabe disso, não conhece isso, vai lá pela facilidade e investe. Mas eu sugiro você não fazer isso. Eu sugiro que você pegue uma corretora boa, igual a Binance, temos a Bybit, e invista por lá. Coloque seu dinheiro lá, você mesmo efetive a compra. Depois eu vou estar fazendo um vídeo para vocês aqui, se vocês quiserem, de como abrir sua conta na corretora da Binance, de como você pode estar transferindo seu dinheiro para lá e efetivamente se tornar um investidor cripto. É muito simples e tranquilo. Mas, basicamente, que a Gix é a primeira cripto que eu gosto muito. A segunda cripto é a Polkadot. Vou colocar ela aqui para vocês verem. Isso, essa é a Polkadot. A Polkadot, ela é uma cripto que oferece uma solução para as conexões na rede Ethereum. A rede Ethereum, para vocês entenderem de forma muito simples, ela é como se fosse o Windows no início de todo o processo dele. O Windows, ele é o que? O Windows que a gente tem no computador. Ele oferece uma base para terem outras aplicações lá dentro. Então, dentro do Windows a gente tem o Word, a gente tem Corel, a gente tem uma série de aplicativos. O Ethereum é isso, só que ele é para soluções descentralizadas e aplicações descentralizadas. Então, o Ethereum está bem no seu início, só que, como todo bom início, ele tem suas dificuldades. Dificuldade do quê? Taxas maiores, as taxas deles são absurdas, às vezes para você fazer uma transferência pela rede Ethereum custa uns R$50, só para você transferir, por exemplo, de uma carteira para outra, isso é um absurdo, é muito caro. Imagina você
vai ficar fazendo, se você precisar de fazer transações todos os dias, tem que pagar R$ 50 por transação. É muito caro. Então, a Polkadot ela vem como uma forma de solucionar algum desses problemas. E não só isso, mas conectar outras criptos que não se conectam com ela. Então, basicamente, que a Polkadot, ela, inclusive, quem criou ela foi o cofundador da Ethereum, e eu vou estar colocando ele aqui para vocês verem. E ele participou da criação do Ethereum. Logo depois ele criou a Polkadot. E a Polkadot, ela vem prometendo há muito tempo, apesar dela estar realmente parada há algum tempo, mas ela tem um grande time de desenvolvedores e que pode efetivamente surpreender muita gente. Então, assim, ela é uma aposta também que já está aí no mercado já há muito tempo. Ela é um investimento que eu vejo com bons olhos e que eu tenho em carteira e eu acho que você também deveria ter. E gerenciar bem o risco, porque basicamente que você investindo nela, você vai estar diversificando um pouco do seu risco e também vai estar aproveitando uma ou outra tecnologia. E essas duas criptos que eu tenho para você hoje, você pode estar diversificando o seu risco. Por exemplo, a Gix é uma cripto que tem muito mais risco do que a Polkadot. Isso é. Por quê? Quais são os riscos implícitos dessas criptos? Uma concorrente que chegar e se provar como um projeto mais eficaz primeiro, porque é uma coisa que vale muito nesse mercado, mais do que o dinheiro que realmente move esse mercado, é a capacidade que essas criptos realmente têm de provar os seus projetos como sendo um projeto eficaz, verdadeiro, aplicável e que vai ter aderência no mercado. Isso é que realmente tem valor nesse mercado. E algumas ficam realmente paradas durante um bom tempo e isso prejudica a aderência no mercado e também pode abrir portas para outros concorrentes. Então, essas são coisas que quase ninguém fala nesse mercado, coisas que você tem que abrir seus olhos e eu posso estar te ajudando aqui. Você se inscrever nesse canal, acompanhando o que eu vou estar te falando aqui, com certeza é uma forma de você se informar. E também tem outros canais, outros locais que trazem informação, só que são informações um pouco mais precisas e que a maioria das pessoas não falam, porque realmente elas querem só falar das meme coins e criptos que vão só se valorizar há muito tempo. Mas eu acho que você, investidor sério, que não quer rasgar seu dinheiro com qualquer bobagem, vai querer entender disso. Então, são coisas que você tem que olhar. Se essa cripto realmente está efetivamente cumprindo o seu papel, se ela está realmente produzindo ou se ela simplesmente parou no tempo. Porque já aconteceu disso, principalmente na pandemia, de vários projetos não continuarem. Não só porque o mercado não teve aderência, mas porque basicamente o ecossistema delas não é bom. E aí uma coisa que você tem que ficar de olho também através de comunidades, através do próprio Twitter dessas redes, ver se essas criptos realmente estão ativas, ver se efetivamente eles estão trabalhando em cima do projeto, porque basicamente que é isso. Todas as criptos menores que, fora o Bitcoin e o Ethereum, são startups. E essas startups vêm com promessas. E essas promessas, elas basicamente têm que ser cumpridas para realmente valerem o que elas prometeram no início e que efetivamente vai fazer ela perdurar no tempo. Então pense você como um investidor sério, um investidor que efetivamente quer construir patrimônio nesse mercado e para isso você precisa de observar essas coisas. Então, se você tem dúvida de como fazer isso, eu vou estar fazendo mais conteúdos como esse para você. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, não se esqueça de se inscrever e no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre como analisar isso nesse mercado. E essas criptos que eu falei para vocês, hoje vocês podem comprar ela, que é um projeto que eu gosto, eu acredito que vai se valorizar e que daqui a 2, 3 anos eles vão ter se valorizado bem mais. Mas tem que ficar de olho. Aqui também não é promessa de lucro futuro. Na verdade, é uma alternativa para o investimento tradicional e com ressalva de risco, com essas ressalvas que são sempre essencial você realmente ter para você não cair em contas que não existem. Obrigado, até logo.